Eu tenho uma entrevista agora que vai tornar o programa mais bacana ainda. A gente vai falar de leitura, vamos falar de lançamento de livro, vamos falar de um projeto muito bacana da Secretaria de Educação, que tem aqui em Umuarama. E a convidada é ela, graduada em Letras pela Universidade Paranaense aqui de Umuarama, especializada em História da Arte e Cultura na Universidade Federal de Ponta Grossa, trabalha com um projeto infantil e está se preparando para lançar o livro O Rio Sagrado. E para quem está me assistindo, eu tenho uma assim, alegria de lembrar do Palha Roxa sempre. Ela chegou aqui e eu falei, você não é filha do Palha Roxa? Você não é filha do Palha Roxa? É referência. É referência, não é verdade? E para você deve ser muito gostoso, né, Ângela? Boa tarde. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Olha, com certeza é uma referência muito boa. E as pessoas veem o Russi, rapidamente eles já fazem, Exatamente. Né? Essa conexão. E falam, o que você é do Palha Roxa? Eu falo, ai, meu pai. Meu pai. Eu tenho uma história com o Palha Roxa. Quando eu comecei na rádio aqui em Umuarama, há uns 15 anos atrás, ele estava trabalhando na Rádio Inconfidência na época. Aí, ele fazia o programa dele sertanejo. Aí eu comecei lá dar minhas pataquadas no rádio, né? Achar que podia fazer alguma coisa. E ele sempre me observava. Aí um dia ele falou assim, você vai ser como o Ratinho. Eu falei, ai, Palha, o Ratinho? Não, Marta, eu não sei o que você pensou, mas eu disse que você vai ser uma explosão de audiência como ele. Nossa. Nunca esqueça. Olha a visão dele, né? Você vai ser uma explosão de audiência, você é muito popular, você tem um futuro muito bonito no rádio. Ai, que lindo! Não foi lindo isso? Nossa. Nunca eu esqueço isso. Quando ele olhou para mim no corredor da rádio e falou assim, você vai ser como o Ratinho. Eu, ai, Palha Roxa, o Ratinho. Nada contra também, né? Claro. Ele, não, eu não sei o que você pensou, Marta, mas eu tô dizendo assim, em termos de popularidade, você vai ser uma explosão de audiência. Ai, que coisa profetizou, linda. Porque graças a Deus a nossa audiência é boa, né? Nossa, que bacana. É engraçado que eu tava te vendo ali na sala, né? E pensando isso, quem tem talento tem, né? Porque Ai, você bonito. fazendo, eu nem sabia dessa história. Mas ele é realmente uma pessoa que a gente sempre lembra no rádio, Puxa, né? Mas o nosso bacana. assunto agora, Ângela Russi, filha do Palha Roxa, escritora, né? Vamos falar daquela coleção Vira Página. Essa coleção foi o seu primeiro trabalho como escritora? Foi, Marta. Até a gente se viu quando eu lancei, né? Que eu fui no seu Exato. programa, a gente estava relembrando agora. Esse foi o primeiro trabalho, até porque eu nem imaginava ser escritora. Então aconteceu, eu penso assim, que Deus vai levando a gente por alguns caminhos que a gente não imagina, né? E aconteceu toda a minha história, e eu tive a ideia de fazer essa coleção. E depois da coleção Vira Página, eu descobri esse gosto pela escrita, né? Certo. Pela leitura eu sempre tive. Mas daí pela escrita, por escrever, isso me dá muito prazer. Tá, e o que é a coleção Vira Página? Vire a Página. É uma coleção infantil. Isso. É uma coleção infantil. E o que foi? Que página é essa? Aí vai lá. Pois é. Eu lancei em 2009, mas em 2006 eu tive, né, uma experiência como paciente de câncer, em tratamento contra o câncer, e vendo as crianças na sala de quimioterapia, eu fiquei muito emocionada, porque eu imaginei assim que o adulto sabe o que está fazendo ali, né? E a criança não. E tinha umas crianças chorando, um menino especial que eu não esqueço, e que ele pedia muito para ir embora. Então ele não entendia por que ele tinha que levar a picadinha da agulha, ficar aquele tempo todo ali. E a mãe, a enfermeira, tentava convencê-lo, né? E daí eu pensei naquele dia, falei, caramba, se eu pudesse ir embora chorando também eu ia, né? Mas eu não posso, né? Eu sou adulta, eu tenho que dar conta disso. E o que fazer para ajudar essas crianças que não entendem? E como eu sempre gostei muito da literatura infantil, sou professora, né? E trabalhava muito com os meus alunos, daí eu pensei nisso, falei, e uma história, né? Uma história agrada a todo mundo, quem não gosta, né, de uma história? Falei, então, vou pensar nisso. E daí pensei e surgiu a primeira história, que é Kimi, o Caçador. Que é a história de um herói que passa pela agulha, entra no corpo da criança, para que haja a luta do bem contra o mal. O bem é a saúde, o mal a doença. E ele é o herói, ele é o caçador do bem. E eu tive essa ideia graças a um salmo que eu rezava muito na época, que é o Salmo 17. E tinha um versículo que dizia assim, dou caça aos inimigos e os alcanço, e não voltarei sem tê-los exterminado. E daí eu olhei para o soro da quimioterapia e falei, caramba, esse é o caçador de Deus. Né? Deus, ele usa a quimioterapia. E daí surgiu toda a ideia, dei mais 4 livros, fechamos uma coleção, tive apoio, né, na época do Rotary, de alguns patrocinadores para poder lançar, porque não é fácil lançar livro, viu, Marta? É muito difícil, é muito caro. E deu super certo, já foi para o Brasil todo, fora do país, sabe? Eu recebo uns e-mails assim, de mães maravilhosas. E essa coleção, ela saiu do Brasil? Brasileiros que moram fora levaram. Levaram. Até tem um caso de uma conhecida que ela morava em Nova York
E daí tinha uma livraria que fazia roda de leitura com os filhos de brasileiros, para não esquecer o idioma, para poder falar o português. E uma amiga mandou para lá, para essa outra pessoa, para ela fazer a leitura do Vira a Página lá. Então tem várias eles histórias. levam essa coleção, eles leem para essas crianças. Isso. Contam a história, aí elas acabam entendendo por que elas estão ali. Exatamente. Tem, assim, muitas histórias. Uma, inclusive, que me tocou muito, que foi de uma criança de Bauru, Hospital do Câncer, que ela recebeu a coleção de uma outra pessoa aqui, porque, assim, é aquela propaganda boca a boca, né? Com certeza. E ela chegou, entregou para a médica e falou para ela, agora eu vou deixar fazer, porque agora eu entendo. Agora, que coisa. São 5 livros São nessa 5 coleção. livros. Eles estão aqui dentro, 5? 5 livros. Como é que eu faço? Deixa eu abrir aqui. Pode abrir. Tá, e para as crianças que estão em casa, para as mães que estão em casa, que queiram ter essa coleção, tem como ter? Tem. Ela está à venda, né, Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, meu Deus, é bem criança mesmo, né? É muito criança, tá. Aí o primeiro foi... Foi Químio, o Caçador. Caçador. Tá aí. Tá aqui, onde é que tá? Tá aqui. Químio, Isso, o Caçador foi o primeiro. Foi. Ela dentro da sala lá do quarto, vendo aquelas crianças, Exatamente. aí surgiu a ideia de explicar para aquelas crianças o que eles Isso. estavam fazendo ali. E que a Químio era Um caçador. o caçador. Tá, depois veio... Árvore careca. Por favor, me ajuda, por favor. Eu sou bem atrapalhada, sabe, Ângela? Árvore careca. A árvore careca, que então Isso. explica o porquê deles ficarem sem cabelo durante o tratamento da quimioterapia. A árvore careca é o segundo livro, então, da coleção. Deixa eu ver aqui. É isso, da coleção. Tá aqui. É porque é o que chama mais atenção quando a pessoa fica doente, é a perda do cabelo, né? Choca demais, Choca. né? Choca demais. E para um adulto que entende já é difícil. Imagine para uma criança que... É bem, assim, visível, todo mundo vê e fala, tá doente, né? Tá doente, exatamente. Tá, depois da árvore careca veio... Depois foi o Anjo Querubim. O Anjo Querubim tá aqui. Isso. O que fala o Anjo? O Anjo Querubim foi uma homenagem que eu quis fazer para quem trabalhou comigo, os profissionais da saúde, aqueles que tiveram aquela paciência, né? Os meus médicos, que são assim, nossa, maravilhosos, né? As enfermeiras. Eu fiz o tratamento todo na UPCAN Cascavel, e daí eles vinham, ai, querida, né, meu amor, era sempre assim esse tratamento afetuoso, né? Eu falei, e às vezes as pessoas têm uma ideia errada, as crianças têm medo. Então, quem são os profissionais da saúde? São anjos da guarda. São os Anjos Querubins. Os Anjos Querubins. É o terceiro livro da coleção Vire a Página. E depois veio A Vitória Régia. A Vitória Régia. O que fala a Vitória Régia? Vitória Régia é uma fábula, né? Ela se passa na floresta e ela fala de cirurgia, de anestesia, porque a Régia, que é a Vitória Régia, aparece uma manchinha amarela nela. Então tem que tirar. E daí o pessoal da floresta todo se reúne para fazer essa cirurgia, né? Então fala da amizade, porque o paciente de qualquer doença, né, ele precisa muito de apoio. Precisa muito de quem esteja do lado mesmo. E nessa história eu pensei nisso, em falar disso. Certo. E o último, Eu no Espelho, encerra fecha a coleção. Eu no Espelho, como que é Eu no Espelho? Eu no Espelho é um livro interativo, porque a gente passa por vários sentimentos enquanto você está em tratamento, né? Então, às vezes você fica com medo, às vezes fica com raiva, às vezes você fica triste, às vezes alegre também, quando o tratamento dá certo, é claro que você fica alegre. Então, eu pensei que, às vezes, as crianças, eles não conseguem falar a respeito disso, mas a criança gosta muito de desenhar. Então, eu dou, assim, a oportunidade para ela desenhar como fica o rosto dela no espelho, com medo, com raiva, triste, alegre, e o que causa esses sentimentos nela. Então, de repente, se os pais não conseguem saber, né, no desenho eles vão ver o livro ali, eles vão falar, poxa vida, isso deixa meu filho triste. E pode trabalhar em cima disso. Pode trabalhar em cima disso, tá. Você foi criando isso dentro de um quarto de hospital, é isso que eu estou entendendo? O primeiro foi o químio, dentro da sala de quimioterapia. Dentro da sala de quimioterapia, porque você também estava lá passando por um tratamento de quimioterapia. Isso. Foi interessante, Marta, que eu fui e cheguei atrasada nesse dia. Porque a gente não fica com as crianças, né? Mas a sala dos adultos estava cheia. Da enfermeira falou, Ângela, vamos fazer quimioterapia num lugar diferente? Hoje me levou para a sala com as crianças. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? E daí de lá foi que surgiu toda essa ideia, né? Ainda eu brinco, foi um dos meus irmãos que me levou. Ele é calmo no trânsito, né? Eu falei, era para isso. Era né? para isso, exatamente. Exatamente. Quanto tempo quanto demorou para você escrever esses 5 livros? Os 2 primeiros, a Árvore Careca e o Químio, eu fiz enquanto eu estava em tratamento ainda. Os outros foi um tempo depois. Acho que 1 ano depois, mais ou menos, depois que eu tinha passado por tudo, já estava recuperada, né? Mas
se fosse juntar tudo, acho que uns 2 meses teria feito. Feito tudo. Tudo Foi isso. rapidinho. Foi. Foi rapidinho. Foi. E hoje está ajudando crianças do mundo inteiro, no caso. Nossa. No mundo inteiro. Pois Isso é. Mais do que eu poderia imaginar. Mas onde você chegou, hein, mulher? Pois é. Você tá vendo como que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, né? Com certeza. Não é? Nossa. Nada acontece por acaso na nossa vida. Isso né? mesmo. Tá, depois dessa coleção Vire a Página, o que aconteceu na vida da Ângela? A Ângela se curou. Graças a Deus, se curou. Está podendo ajudar outras pessoas a passar por um tratamento menos dolorido através dos livrinhos da coleção Vire a Página. Sim. Escreveu outro livro. Se engajou no projeto da Secretaria de Educação. Como é que é? Pois é, a secretária de Educação me convidou para coordenar um projeto que é muito legal, que é uma biblioteca itinerante. Então é um ônibus antigo, sabe, que estava meio sucateado. A gente transformou esse ônibus numa biblioteca. E nós vamos para as escolas. Então, a gente tem mais de 2.000 livros no acervo. E nós fazemos um projeto a cada rodada. Então, agora o projeto é o Monteiro Lobato Vida e Obra. Então, eu vou, apresento o Monteiro Lobato, a importância dele, os personagens mais famosos. O lado que poucas pessoas conhecem, que é a literatura adulta do Monteiro também. Todo mundo acha que ele só fez o Sítio, né? Todo mundo acha que só. Então, O que mais que o Monteiro fez? Nossa, ele fez tanta coisa, muita coisa. Tanto que lá em 1920 e 30, que foi a época dele, ele escreveu um livro sobre um presidente negro. Você vê que depois, quando o Obama se elegeu, todo mundo falou, pô, caramba, o Monteiro já pensou nisso. Ele estava adiantado, né? Ele estava adiantado. Então, ele tem muita coisa bacana. Tem um conto dele que a gente transformou em infantil, mas é adulto, que se chama Negrinha, que é um conto muito triste, mas ele retrata a realidade da pós-escravidão. Então, é assim, história pura, né, Marta? É muito legal. E esse ônibus, você vai como é que é? Cada dia num bairro, cada semana num bairro? Como é que funciona? Então, eu tenho como ponto de parada, geralmente, uma escola da rede municipal. Né? Então, a gente para e abre as portas. Eu brinco, parece um circo, né? Que abre a lona. Monta o circo, desmonta o circo. Isso mesmo. Daí a gente põe os tapetes, as almofadas para fora, daí as crianças vêm, né? Elas escolhem livro, elas podem deitar, ficar à vontade para ler. E fica quanto tempo ali? Eu fico dependendo do tamanho da escola. Certo. Escolas maiores até 3 dias, escolas menores um dia. Então ficam mais de um dia. Fica. A gente tem, sim, bastante espaço e o tempo que for necessário. E as crianças enlouquecem, não? Nossa, é tão bonitinho. Imagina. É uma graça. A gente chega na escola e as professoras às vezes têm que fechar a cortina da sala porque eles não querem ter aula mais, sabe? Eles querem ficar olhando pela janela, a gente chegando e trabalhando com as outras turmas. É muito bacana. Esse é um projeto da Secretaria Municipal de Educação. Tá. Aí está para ser lançado um novo livro. O Rio Sagrado. Rio Sagrado. Como é que nasceu o Rio Sagrado? O que conta o Rio Sagrado? Então, o Rio Sagrado é de uma nova coleção que eu pensei numa formação que eu estava fazendo com a Secretaria Municipal de Educação, que falava sobre as diferenças, né? Aquela criança que tem dificuldade de aprender e algumas coisas assim, relacionadas às diferenças, à inclusão. Eu falei, caramba, isso dá uma coleção nova. Daí já pensei. Tudo para você é uma ideia, né? Opa! Pois é. Dá um pitaco nela, gente. Como diz o sambista, isso dá samba. Isso dá samba. Daí imaginei e falei, puxa, podia fazer uma coleção. Daí pensei, coleção diferente. E fiz 5 livros também a princípio, falando sobre as diferenças. Daí tem o Rio Sagrado, tem um que fala sobre uma menina que é vegetariana, que, né, todo mundo pega no pé dela porque não é normal não comer carne, por que não? Né? Então, essas diferenças... Não, não é? Exatamente. Aquela que aprende diferente, que ela tem um ritmo diferente dos que aprendem rapidinho. Então, essas diferenças. E o primeiro, eu escolhi o Rio Sagrado, porque é uma coisa que eu acho muito importante, que é o respeito às maneiras diferentes de crer. Porque dá tanta briga, né, Marta? Essas guerras santas que tem por aí, brigam né? por conta de uma coisa que a gente não consegue entender, né? Não é? Verdade. Eu falo, caramba, o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo. E cada um, a gente é muito diferente. Então, cada um tem a liberdade de escolher. Eu quero crer desse jeito, eu quero ir na religião tal. Né? E por que não? Vamos chegar todos ao mesmo lugar, né? Ao mesmo Deus, né? É tudo cheio de ramificaçãozinha, mas vai dar tudo no mesmo, não é? Então, a minha ideia foi essa. Eu estava nessa formação que falava de ensino religioso. E ela falava muito do sagrado, né? Do sagrado, a formadora, que é uma colega de trabalho, Maria Tereza, e ela falava assim do sagrado, sagrado. Eu falei, caramba. Vai dar samba. O que é o sagrado? Vai dar samba. Vai dar samba. Samba com sagrado. E daí comecei a imaginar a respeito disso e já pensei o que a criança gostaria. Já pensei numa floresta. Né? Eu gosto dos animais, das florestas, eu acho que ali tudo é mágico, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E daí imaginei 3 rios dentro dessa floresta.
e os animais começando a brigar, porque cada um tinha o seu rio sagrado. Daí a história gira em torno disso. Qual é o rio sagrado? Daí no final a gente vai descobrir qual é o rio sagrado. Mas você não vai falar, não né? Vou Só contar. quem lê que vai saber, né? E aí é uma coleção assim também? Vai ter o 1, o 2, assim, como o do Vire a Página? Eu só vou lançar separado. Vou lançar Tá. um livro de cada vez, porque, ai, Marta, dá muito trabalho. Tá, nenhum foi lançado, então? Não, esse é o primeiro. O Rio Sagrado, você tem uma ideia já quando que vai poder ser lançado? Dia 13 de setembro. Ó, já tem data. Já, 7h30 da noite, no Sesc. Com noite de autógrafo? Noite de Ai, autógrafo, crianças, estão todos convidados. E já anota aí na agenda pra gente fazer matéria, pra gente lá, legal. ó. Você é escritora, tudo dá um livro e a gente tudo dá uma matéria. Fechou, então. Tudo dá uma certo. matéria. Então, dia 13 de setembro. 7h30 da noite, no Sesc. É a Semana Literária do Sesc. Certo. Então, olha só, lá. todo mundo convidado, tá? Para, inclusive, adquirir, né? Sim. E prestigiar a noite de autógrafos e também adquirir o livro. Essa coleção aqui, Ângela, onde é que a gente encontra para comprar? Olha, tem na Livraria Universitária, na Livraria Paraná, no Show Patinhas. No Show Patinhas, tem que ter. já com o Vicentinho. Isso. Isso mesmo. Tem na Laborderme, na Gabana. Vários lugares, amigos, né? Amigos que... Isso. Tá que certo, estão então. isso. Vire a Página é uma coleção maravilhosa, gente. Você viu, ela obrigada. explicou passo a passo e tá chegando a novidade, então, que é o Rio Sagrado, com o lançamento no dia 13, lá no Sesc, às 7h30 da noite. 7h30 da noite. Agora a pergunta é, pra gente terminar, você já pensou em escrever algum romance? Assim, para adultos, para mulheres, contando a sua experiência, inclusive? Já pensou nisso? Já pensei, ainda não consegui chegar no âmago da questão, assim, sabe? Aquela espinha dorsal. Certo. Pensei em várias coisas, né? Mas ainda não consegui colocar no papel do jeito que dá aquele estalo, assim, você fala, nossa, é isso. Como deu essa coleção, como deu essa que você está isso. fazendo agora? Exatamente. Então eu vou rascunhando, vou deixando lá no computador e vou pensando a respeito, né, disso. E eu tenho um trabalho também, aos domingos eu tenho uma coluna, eu escrevo para uma coluna de um jornal, né? Crônicas. Então isso também me dá muito prazer. Então eu vou fazendo as crônicas, vou pensando nisso e vai chegar a hora. Qual que é o jornal? Vamos falar o nome da coluna? Morama Ilustrado. Morama Ilustrado para todo mundo ler, Isso. porque é muito bom incentivar a leitura. Sim. Vocês conheceram um pouco mais da Ângela também, que é uma mulher que passou por experiências duríssimas, mas que tem aquela frase que às vezes a gente não gosta, que dizer, que é no sofrimento que a gente se fortalece. Parece que é meio piegas isso, clichê, mas na verdade são os sofrimentos que fortalecem a gente, né, Ângela? Com certeza, viu, Marta? Que vida maravilhosa que você tem para contar e quantas pessoas você pode ajudar com seus livros. Pois é. Não é isso? Oh, com certeza. Para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está aí nos assistindo nessa tarde. Deu uma chuvinha, deu uma esfriadinha. Que bênção, né? Que bênção, né? Que bênção de Deus. Quero agradecer você, muito bom. Você me deu um presente falando do meu pai. Ai, que delícia, né? Porque é muito Muita bom. Muita saudade dele. Nossa, foi muito bom. E agradecer o teu convite, convidar as pessoas para irem no lançamento, dia 13, né, do Rio Sagrado. E dizer que leiam tudo. Eu brinco assim, leia até bula de remédio, né? Exatamente. Leiam tudo, que a leitura ela abre os horizontes, a leitura deixa a gente mais argumentativo. Eu falo que deixa até mais inteligente. Exatamente. Né? Você tem o que contar, o que comentar, não né? Eu penso assim também. Então, o meu recado sempre é esse, leiam sempre, leiam tudo. E se puderem, leem, Vire a Página e o Rio Sagrado. Isso mesmo. Não é isso? Isso, Muito Marta. obrigada por ter vindo, que Deus abençoe, que você continue escrevendo. Eu estou sonhando com um livro para mulheres, para adultos. Pode deixar. Tá bom?